tudo bom? Vamos dando continuidade aqui então nos cadastros. Hoje vamos ver a parte de operações, tá? Bom, o primeiro passo é que quando você for cadastrar uma operação, obrigatoriamente você tem que ter um grupo de operação já cadastrado, tá? Toda operação, obrigatoriamente, ela possui um grupo de operação, ok? Manutenção, improdutiva, produtiva, climático, logístico, entre outros, tá? Por exemplo, produtivo, colheita de cana, deslocamento carregado, entre outros. Manutenção, pode conter a operação manutenção preventiva, troca de faquinha, entre outros, tá? O grupo de operação, ele é bloqueado para todos os usuários. Então, caso o cliente precise de mais algum grupo, deve ser criado um chamado especificando criação de novo grupo de operação para que o suporte atenda essa solicitação, tá? Uma vez que o grupo já esteja cadastrado, nós vamos cadastrar a operação. O cadastro de operação, ele é bem simples, tá? Não contém muitas informações, porém tem que ter muito cuidado, porque caso você agregue uma informação errada, isso aí pode prejudicar diretamente nos seus indicadores, tá? Bom, vamos lá. Código da operação. Mesmo código está parametrizado no board, não pode ter diferença. Esse tipo de operação aqui não é o grupo de operação, tá? Esse grupo aqui é somente para você poder realizar esse cadastro. Então, aqui sempre vai ser esses valores fixos, tá? Improdutiva, produtiva, ambos ou manutenção, tá? No caso, vamos criar uma operação improdutiva. O corporativo, geral, já vem falando anteriormente. Agora sim, é aquele grupo de operação, tá? Produtivo, perdido, manutenção, auxiliar. Vamos cadastrar como perdido, tá? Uma descrição, teste. Esses três campos, código especial, código de operação automática, código de estado operacional, é onde nós definimos quais são as operações automáticas, que nem deslocamento, quando ele assume o deslocamento, corte de cana, manobra, entre outros, tá? Então esses códigos não devem ser preenchidos, pois tem toda uma relação para que os códigos sejam cadastrados de forma correta, tá? Caso algum código desse seja cadastrado de forma errônea, isso pode vir a prejudicar a operação. Ela pode não ser gerada porque tem um erro no código que está cadastrado. Então, não cadastre, tá? Operações de parada não possuem código especial. Nesse caso, não teria problema. Porém, caso você for alterar algum cadastro que possua esses códigos, não altere ou não coloque um código que você achar que deve ser correto, tá? Vamos sempre se atentar a esses três campos aqui, tá? O tempo de duração, eu vou colocar com -1, que é ilimitado, mas vamos entender um pouquinho, tá? O tempo de duração é onde se aplica as regras de arraste, tá? O que vem ser a regra de arraste? Por exemplo, vamos supor que ao longo das 24 horas, a gente teve 20 horas de informação enviada e 4 não. Isso por algum motivo específico, ou por uma área de sombra, ou qualquer outro motivo, tá? Quando a última operação que foi recebida antes de ter uma ausência de informação tiver com o tempo -1, isso significa que durante essas 4 horas, até o próximo apontamento ser recebido, ele vai arrastar como a última operação. Por quê? Ele está com o tempo de -1. Quando se aplica isso, que é bem comum, no caso de manutenção, tá? A manutenção, geralmente o pessoal desliga o bordo para que seja feito algum reparo ou alguma outra situação no equipamento. Então, como a manutenção está parametrizada com -1, a partir do momento que você desligar o bordo, todo esse período que ele ficar desligado, ele vai arrastar como -1. Supondo que nessa mesma situação de manutenção esteja como 15, tá? Quando o bordo for reiniciado, ou no próprio processamento, ele vai falar assim que no último dia, por exemplo, as últimas 24 horas não teve informação. Então ele vai pegar o último apontamento realizado, manutenção, os próximos 15 minutos vai ficar com o tempo
com a operação de manutenção ainda, e após 15 minutos ele vai jogar como indeterminado, tá? Até o próximo apontamento. Então, quando você tem o -1, ele arrasta por todo esse período. Quando você tem um tempo específico, ele vai, a partir do apontamento, jogar X minutos, né? E aí ele vai jogar os demais como indeterminado, tá? Então tem que prestar bastante atenção nesse valor de tempo, tá? Manutenção sempre interessante deixar com -1, porque você não tem como programar quanto tempo vai demorar um reparo ou alguma manutenção preventiva, né? No caso, por exemplo, colheita mecanizada, a gente sabe que um tiro nunca demora mais que 10 minutos. Então a gente pode estar colocando 5 minutos, que é a partir do último apontamento que ele recebeu, os próximos 5 minutos será considerado como colheita, e depois disso ele vai jogar como determinado. Lembrando que a regra era somente aplicada quando existe uma ausência de informação, tá? Se você tem informação, ele vai trabalhar conforme a informação foi recebida, né? Conforme foi realizado o processo em campo. Quando existe uma ausência, aí nesse caso, ele vai aplicar a regra de arraste, que seria o -1, ou a definição de um tempo e posteriormente determinado até o próximo apontamento que vai ser recebido, ok? Vamos atentar a esses detalhes. A coloração opcional, tá? Estado e ação não precisa ser preenchido. E vamos salvar, ok? Bom, o canal de operação é isso, tá? Relativamente simples, porém com bastante detalhe que deve ser prestado bastante atenção. Beleza, pessoal? Nos vemos em breve. Forte abraço!